em junho de 2021, naquele local, a província de Manica perdeu o comandante provincial, com um acidente das mesmas características. Portanto, ele vinha no HZ, um embate frontal com um caminhão, o HZ acabou ali, ele perdeu a vida, mais uma pessoa que ia consigo. Em 2018, igualmente também ali no Rio Mituxira, portanto, aquela zona, quem vem do Chimoio, Gondola, tens o cruzamento, tens curvas contra curvas, subida, descida. É uma zona que mete medo, de facto, de conduzir, por um lado. Por outro, a N6, por característica, alimenta vários países. Sim. É das estradas do país que movimentam uma grande quantidade de tráfego pesado, de um lado para o outro. Portanto, estamos a falar de Porto da Beira. Por causa do Porto da Beira. Da Beira para Machipanda, portanto, também para Zâmbia, para Malau. Então, quando tu andas naquela área, principalmente, tens que ter em presente todo um conjunto destes fatores. No caso do acidente de hoje, porque é desse que, de facto, nos mobiliza, é preciso referir que é dos mais condenáveis possíveis. Primeiro, pelo o condutor que se envolve, tanto quanto, estou a citar a governadora da província de Manica, se trata de um agente da Polícia de Trânsito. Ela disse que é da polícia, de facto, da PRM, o termo que usou. A informação que temos é da Polícia de Trânsito, de folga, viatura pessoal, e põe-se a transportar pessoas. Isso sucede a situação. É muito provável, precisamos ter dados mais coisas, e depois, por razões de protecionismo profissional, dos acidentes que os dados estão a ficar muito escassos. Também não, em termos de modus operandi das circunstâncias, até os dados que temos até agora, no caso deste recente, não temos ainda dados muito formados. O da Maluana, eu pessoalmente participei da comissão de inquérito que trabalhou naquela circunstância. Não foi nada menos, nada mais que erros de cálculo errados por parte do condutor do autocarro. Naquela circunstância, não se pode fazer. Aliás, está numa zona em que é proibido fazer ultrapassagem, e foi o que se estava a verificar. Para este caso, não temos ainda dados, naturalmente vamos dar a benefício da dúvida. De todo modo, eu pessoalmente faço esta abordagem em função dos dados até agora disponíveis. Porque depois temos também uma situação. Estamos a falar de um autocarro, um minibus de 15 lugares, com 25 passageiros, desde logo. E isto, certamente, o responsável desta viatura, no caso específico, o condutor, terá seguramente realizado estes processos nestas condições. Disse o polícia de trânsito que deu entrevista no local que de facto se trata de excesso de velocidade ou velocidade excessiva, fora de mão. Portanto, tentativa de corrigir algo que vai dar a condução numa faixa ocupada na circunstância, e deu o que se deu. Ou seja, a sua questão, o que é que de facto tem estado a falhar é todo um conjunto de fatores. Atualmente, e ainda bem que ouvimos agora dizerem que as manifestações violentas terminaram, felizmente, é preciso felicitar esta posição, porque o país, nas condições atuais, ou pelo menos até ontem, o trânsito no país estava a ocorrer em circunstâncias, sobretudo o trânsito de transporte de passageiros, em condições bastante vulneráveis, por causa das fragilidades de fiscalização, que aliás nem existia. Não existia. A cadeia toda estava quebrada, havia arruaceiros, as brigadas, por exemplo, de roadblocks, não se funcionavam. Lembremos os casos recentes daqui da zona metropolitana de Maputo. Os polícias eram vaiados, passa a expressão.
O que significa que os processos de transporte de passageiros neste móvel, neste modus operandi, eu não tenho dúvidas que quase que frequentemente eram realizados ou por pessoas não habilitadas, com oportunismos, ou com viaturas não certificadas, também oportunismos, o que significa que, neste momento, ainda bem, o Presidente da República chamou para si a responsabilidade, se calhar vamos ver isso logo a seguir, de dar pelo menos alguns comandos, de chamar a atenção às áreas de especialidade, para que, de facto, arregacemos as mangas e retomemos os processos neste segmento. Integrativos. Existem vários fatores que interferem, né, na eficácia do processo de condução. De qualquer modo, em qualquer um deles, o elemento, ou seja, o fator humano, é o dinamizador de todos estes processos. Deveria dizer, naturalmente não seria líquido, nem lícito, nem faria sentido, de facto, afirmar que, resolvido a questão humana, e a questão que até se poderia colocar a seguir é resolver a questão humana significaria o quê? Então, também aqui não temos respostas matemáticas. O que é um facto, e isto é que é extremamente importante, é que nós todos, os vários setores, os vários subsistemas, os vários intervenientes, têm que assumirem que, por exemplo, fazer transporte, no caso específico, de passageiros, não pode ser uma atividade a realizar meramente por, como é que vou dizer, ouvi hoje, estava a fazer biscate. Não se faz biscate a transportar pessoas. Porque ainda que faz 2, 3, 4, 5 vezes, alguma vez, algum dia, pode terminar como terminou. Por um lado. Por outro, infelizmente, e esta é que é a situação, se for a ver, por exemplo, os corredores norte, neste momento estão a braços, por exemplo, com fenómenos, digamos que das mudanças climáticas, nomeadamente dos ciclones, com quebras já conhecidas das vias que estão nas condições em que estão. Significa que também conduzir, por exemplo, naquelas zonas, é preciso tomar precauções, primeiro do tempo, de dia. Convém andar de dia. 2, as velocidades. E dizia muito bem, e ainda ali na zona do corredor da N6, por exemplo, muitas das áreas ou dos pontos, a sinalização está vandalizada. Não estou a dizer que é o caso do ponto em que nós estamos a referir, mas eu não descarto completamente. Entretanto, se calhar, independentemente de termos a sinalização, digamos que horizontal e vertical, tratando-se de um condutor que conhece aquela área, é preciso tomar todas as precauções necessárias. Portanto, a condução defensiva, na circunstância, é indispensável. Mesmo estando a conduzir um veículo pessoal, ou seja, que precisamos retomar, de facto, a normalidade nos processos de fiscalização, por exemplo, mas também precisamos retomar a normalidade nos processos de gestão dos subsistemas de transporte ao nível, por exemplo, dos próprios operadores. Situação que hoje, eventualmente, não ocorre na sua normalidade, por um lado. Por outro, os dados que eu conheço, toda a frota rodoviária no nosso país de passageiros está envelhecida. Isto não é segredo para ninguém. Andar aqui, por exemplo, na zona metropolitana de Maputo, basta ver a idade das viaturas que neste momento estão a circular. E o próprio Estado, não é? O próprio Estado, inclusive, sem dúvida. O próprio Estado, o estado dessas mesmas viaturas, decorrentes, naturalmente, da sua idade cronológica, da idade técnica, etc. Então, ou seja que eu pessoalmente, se calhar, ou seja, de ousadia demais, mas não prevejo de forma imediata algum antídoto que nos leve a reverter esta situação para os níveis desejáveis que todos nós merecemos. De qualquer modo, é um desafio que temos de transformar este desafio
é uma oportunidade de cada um se corrigir, de cada um, de facto, investir o máximo que pode no seu comportamento quando se faz a uma viatura, sobretudo quando o